Todos os monstros de Supernatural explicados, segunda temporada. Jim Fantasma. Essa é a primeira vez que vemos Jim em sua forma de fantasma. Depois de um terrível acidente de carro, ele fica em um coma entre a vida e a morte. Por isso, seu espírito corre pelos corredores do hospital. Mesmo que seja muito novo em todo este processo, consegue alguns efeitos muito interessantes, como mover objetos em momentos de raiva e, ainda mais importante, mover a tábua ou Ouija, demonstrando o poder do objeto dentro da série. E ele não teria lembranças desses eventos por algum tempo, mesmo com uma presença muito especial. A ceifeira Tissa. Essa ceifeira aparece quando Jim está no hospital, e logo de cara vemos que ela tem uma aparência muito diferente do que nós vemos na primeira temporada, que na verdade nunca mais será igual. Apesar dela estar no véu e escolher a sua forma, a partir desse ponto todos eles têm uma aparência humana. Ela tem uma personalidade até que amável e gentil para com os humanos, tentando sempre os fazer entender que a hora deles chegaram, o que vai acompanhar ela até o final de sua jornada, apesar de abrir uma camada estranha ao ser possuída por Azazel no véu. Rakshasa. Estas são criaturas da mitologia hindu, conhecidas por devorar carne humana, mudar de forma e viver em condições degradantes para evitar suspeitas. Possuem um metabolismo extremamente lento, alimentando-se apenas a cada década. Não podem entrar em casas sem convite, então manipulam as suas vítimas, especialmente crianças. Para conseguir acesso em Sobrenatural, um Rakshasa se disfarça de palhaço em um circo, segue crianças até suas casas, ganhando entrada e então devora os pais. E a fraqueza da raça é uma adaga de bronze. Vampiros bons. As criaturas da noite, em boa parte das vezes, são vistas como criaturas sem nenhuma salvação, o que também poderia se dizer de todas as criaturas na série. E mesmo assim, aqui é a primeira vez que vemos um grupo deles lutar contra a natureza, um tema que voltaria de tempos em tempos. O grupo de vampiros passa de cidade em cidade, se alimentando de animais e bolsas de sangue, sempre controlando a sede, tanto que capturam Sam e deixam ele sair para espalhar as boas novas. Este grupo em específico nunca mais seria visto. Zumbi. Durante a série vamos ter vários tipos de mortos-vivos. Neste caso, temos um ritual grego que foi feito no corpo de uma mulher. Ela volta à vida, porém sem impulso, com grandes poderes físicos, e seria uma das primeiras vezes que vemos alguém sem alma, já que ela quer vingança e não sente nenhum remorso. Ela foi enganada para voltar ao cemitério e à sua tumba, onde foi estacada de volta com pedaços de prata, o que lembra muito a lenda do vampiro antigo. Humanos especiais. Durante a segunda temporada, os escolhidos de Azazel são uma parte mais do que importante para todo o plano dos Olhos Amarelos. Nós temos Sam, que tem premonições, comanda demônios e possivelmente telecinese. Eva, que controlava demônios. Andrew e seu irmão Anses, que conseguem manipular pessoas com a fala e a vontade. Um que apenas aparece em uma cena e pode eletrificar coisas. Quando são capturados, também temos o conhecimento de uma mulher que poderia matar qualquer um apenas com um toque, e o soldado que possui uma super força, como também uma possível super resistência. Fantasma SK. Supernatural não é estranho a fantasmas e figuras famosas, já que se passa em um mundo como o nosso, e eles aproveitam sempre que podem. Dessa vez eles encontram o SK Henry Holmes, um dos mais famosos dos Estados Unidos por seu comportamento completamente doentio. Aqui ele gostava de trancar e maltratar moças loiras. Para isso, ele construiu uma casa labirinto onde poderia aprisionar elas e fazer o que ele bem quisesse. Como não seria possível de encontrar o corpo dele, Jim, Sam e Joe deixam ele preso em um ciclo de sal e cimentam a entrada. Presságio da morte. Nem todo monstro é ruim e nem todo fantasma um ser completamente insano. Na verdade, este é um processo muito longo, que pode durar séculos até acontecer. Claro que também pode ser rápido. Já alguns deles tomam outros rumos. Como aqui, nós temos o presságio da morte, um fantasma que na verdade não finaliza a vítima, e sim tenta avisar ela que seu atacante está perto de fazer algo. Ela foi vítima de um policial corrupto que por dinheiro terminou com sua vida e limparia todos no seu caminho pela mesma coisa. Vontade de tomar sopa de ervilha? Demônio da encruzilhada. Na primeira temporada de Sobrenatural, sabíamos que tinha muito mais sobre os demônios. O que não sabíamos é que estes daqui são uma das peças mais fundamentais para todo o processo. Os demônios da encruzilhada são aqueles responsáveis por fazerem contratos,
Assim, o inferno consegue mais almas e mais demônios. É um processo muito lógico. Em tempos modernos, são os mais respeitados e poderosos dentro da Ordem Infernal. Como evidência, temos o Crowley, que começou desse jeito. A primeira coisa que vemos diferente é a cor dos olhos vermelha e que podem fazer contratos poderosos e são mais fortes do que um demônio normal. Cão do Inferno. Hellhounds são criaturas demoníacas semelhantes a cães, originárias do inferno, conhecidas por servir demônios. Extremamente violentos e aterrorizantes, são descritos como pitbulls infernais, que inspiram medo em até mesmo anjos. Sua principal função é cobrar pactos, caçando e levando as almas de humanos condenados para o inferno, visíveis apenas para suas vítimas, ou para quem usa os óculos especiais. Com o tempo, também passam a atuar como soldados, guardiões e assassinos a serviço de diferentes demônios, tornando-se armas letais no mundo sobrenatural. Vírus Croatoan. O mundo de Supernatural faz um grande trabalho de mesclar o nosso mundo com o deles. Eles gostam de usar alguns conceitos bem aterrorizantes, e um dos piores, com certeza, é o do vírus Croatoan. Esta é uma infecção de origem demoníaca que deixa rastros de enxofre no sangue. É basicamente um vírus de possessão. Quem se infecta faz de tudo para espalhar o Croatoan e age como um animal com raiva, com grande força, se necessário, apesar de também ser capaz de raciocínio e infiltração. Este seria utilizado no Apocalipse e tem tido testes desde a colonização dos Estados Unidos. As irmãs Thompson. Elas moravam em um casarão que um dia viria a ser um hotel, e infelizmente uma delas faleceu ainda menina. Só que o seu espírito ficou na casa, sempre tentando brincar com a sua irmã. Devido aos acontecimentos na casa, símbolos de proteção foram colocados por todo lugar. Porém, estes foram destruídos com o tempo. No presente da série, Maggie estava ativa e age com liberdade pela mansão, e ela está apegada à sua neta sobrinha. Porém, com o fechamento do hotel cada vez mais perto, ela fica muito agressiva. No final, sua irmã, já uma idosa, se sacrifica para que seus descendentes possam viver. O que ainda deixa dois fantasmas no mundo à solta é uma questão de tempo para causarem problema. Shapeshifter. Durante toda a série, muitos dos monstros são melhores explicados e explorados, como vampiros bonzinhos ou cefeiros, e os metamorfos também. Enquanto o primeiro gostava de se disfarçar de marido para fazer coisas horríveis com as esposas, na segunda temporada temos um que usava suas habilidades para tomar o lugar de pessoas importantes em lojas e bancos e conseguir uma boa grana. Ainda não possui nenhuma moral como os humanos, não tendo nenhuma pena deles. Seria apenas nas temporadas finais que teremos algum tipo de lógica ou de história maior com eles. Fantasma do Padre. Durante a segunda temporada de Supernatural, nós ainda estaríamos longe de toda a lavagem divina e hordas de anjos que teríamos. Aqui os autores ainda estavam escondendo as cartas. No episódio vemos um ser de luz entrar em contato com as pessoas e eles terminariam com pecadores. O problema é que este ser de luz não era um anjo, e sim um fantasma de um padre que tomaria essa forma. Ele fazia isso por acreditar que tinha virado um ser celestial. E é uma parte bem interessante, que é dito que anjos não são feitos, o que é verdade até quase o final da série. Trickster. Falando em coisas que a série ainda não tinha revelado, aqui nós temos o Trickster, ou o Arcanjo Gabriel. O Trapaceiro é uma das entidades mais poderosas que eles já tinham enfrentado, sendo capaz de dobrar a realidade à sua vontade, materializar pessoas e alimentos, e muitas outras coisas que são muito poderosas. Durante o episódio, eles conseguem derrotar o suposto Loki, mesmo que não para sempre, sendo para mim um dos primeiros episódios metas, ou pelo menos o começo deles. Fantasmas da Estrada. Este é um dos conceitos mais interessantes de toda a segunda temporada com fantasmas. No episódio temos os irmãos encontrando Molly logo no começo, e eles vão atrás do fantasma de Jonah. O que acontece é um grande plot twist. Na verdade, Molly tinha morrido anos atrás, e ela tinha atropelado o homem. E por isso, todo ano, eles apareciam na estrada, ele para caçar a sua assassina. Os Winchesters terminam com tudo quando queimam o corpo dele e convencem ela a ir para o próximo mundo. Uma das únicas vezes que isso acontece. Lobisomem. Nós já tivemos vampiros e agora lobisomens em Supernatural. Daqui a pouco vão falar que a cópia de Vampiro à Máscara ou Anjos da Noite.
Os lobisomens em Sobrenatural são humanos que são infectados ou já nascem desse jeito. A transformação não é como em outras mídias. Criam dentes maiores e crescem garras e ficam muito mais fortes. Para se alimentar, a sua preferência é de corações humanos, ainda que possam ser de animais. Ironicamente, é como também são derrotados, caso sejam atingidos por um projétil de prata. Fora isso, temos uma história de amor, de um lobo tentando proteger a sua mulher e acaba transformando ela. Fantasmas de atores mortos. Usar as forças mágicas para benefício próprio é algo que nunca fica velho. E neste episódio, nós temos um roteirista que estudou muito para sua escrita. Ele compreendeu o sobrenatural até um ponto onde sabia demais. Agora, ele coloca todo este conhecimento no seu texto. O problema é que para ser melhor para as câmeras, muito foi cortado, o que deixou o escritor muito bravo. Tanto que ele fez um meio de controlar os espíritos de atores mortos para se vingar. Nós temos uma situação tipo Poltergeist, porém bem mais controlado. Fantasma da prisão. Pessoas que estão dentro do sistema presidiário geralmente não são as mais bem vistas socialmente, sendo culpados ou não. Agora imagina uma senhora que seria capaz de dar medo em todos estes homens. Esta é a história de Dolores, uma enfermeira de uma prisão. Ela envenenava os detentos, que morreriam de ataque do coração. Porém, com tantas casualidades, os prisioneiros tomam medidas com suas próprias mãos e finalizam a enfermeira. Em tempos modernos, ela se torna um espírito vingativo, ainda querendo o sangue dos detentos. Djinn. Estas são criaturas humanoides de pele tatuada que vivem em ruínas e se alimentam de sangue humano. Com um toque, eles envenenam as suas vítimas, podendo finalizá-las rapidamente, ou deixá-las em coma enquanto se alimentam lentamente. Embora no Alcorão sejam descritos como seres invisíveis, em Sobrenatural lembram gênios capazes de ler desejos profundos. Porém, não realizam estes, usam veneno para induzir alucinações intensas, fazendo a vítima acreditar que está vivendo a realidade que sempre quis. Fantasma do John. E a última criatura sobrenatural a aparecer é o pai dos Winchesters. Ele, ao ver os portões do inferno aberto, vê a sua chance de escapar do tormento que deveria ser eterno. Quantos outros não demônios saíram é uma questão muito grande. Ele, em seu último esforço, segura Azazel durante o tempo, o que permite a Jean acertar um tiro em Azazel. Durante essa cena também vemos muitos outros demônios, ou pelo menos a fumaça deles, e mesmo que seja a primeira aparência deles em teoria, melhor deixar para quando forem mais ativos. No contraponto, temos alguns outros que já apareceram no primeiro vídeo, como a Meg e o Azazel, que já foram citados e eu não vou repetir.